Bom dia, gente. Uhul! Bom dia, bom dia, bom dia. Deixa eu botar meu headphonezinho aqui. Roseli acaba de chegar. Vamos lá. Bom dia a todos. Estamos hoje começando a queridíssima Roseli. Bom dia, Roseli. Deixa eu ajustar aqui um pouquinho. Eu boto o headphone porque, afinal de contas, com criança em casa, a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Então, se aparecer alguém invadindo aqui, verdade. fica mais fácil de contornar a situação do áudio aqui. Tudo bem? Tudo bem não, né? A gente fala assim, como vai, como tem acordado, como tem passado o dia. Tudo bem é um Muito bem. costume que está ficando em desuso. Vamos em frente, né? Vamos em Vamos frente. em frente. Obrigado por ter aceito o convite. Eu acho que Imagina. essa nossa prosa de hoje vai ser muito legal, muito especial. Bom dia a todo mundo. Eu dei uma pequena saída aqui porque eu estou fazendo uma gravação simultânea, fruto dessas incertezas que a gente tem, né? Então, para não evitar nenhuma perda de conteúdo aqui, faço essa gravação, depois eu disponibilizo tudo isso no YouTube para quem perder esse momento aqui, não perder o conteúdo. Então, lá no nosso canal vai ficar gravado toda essa nossa prosa, e inclusive agora com os comentários e tudo mais. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado, Roseli. Você vem fazer agora praticamente o fechamento desse mês. A gente está na nossa 14ª live, que são essas transmissões convidando Puxa, pessoas quantas? para a gente enriquecer um pouco do repertório. Já 14ª, ou seja, já teve bastante prosa por aqui. Que bom, né? E muito. Eu acho que ajuda, né? A gente que está meio que assim entendendo o que está acontecendo, nada como um bom empurrãozinho para a gente conseguir pensar mais um pouquinho, né? E essa É ideia de verdade. trazer algumas conversas em torno da imagem, que eu acho que isso é uma coisa que tem muito pano para manga, ainda tem muito fio para puxar desse rolo. E, bom, enfim, para a gente não demorar muito, porque afinal de contas outra coisa é que a gente tem 1 hora, né? Então dentro de 1 hora é a nossa fala. Depois disso o Instagram corta a nossa possibilidade. Maravilha. E queria que você fizesse a sua apresentação falando um pouquinho de você, Rô, explicando para as pessoas aqui um pouco dessa sua trajetória, bem rápida, para a gente já entrar em campo. Enquanto isso, já vou preparando os elementos que vamos projetar hoje juntos. Tá bom. Tô vendo aqui que tem muita gente conhecida que entrou, a Irene, o Ian, a Ângela de Cessa, vi aí uma opção de gente passando. Obrigada pelo prestígio de estar escutando aqui. Então, eu sou ligada à fotografia desde o tempo da universidade, quando eu fazia arquitetura. Na verdade, eu fui fazer arquitetura porque eu queria trabalhar com museu. E no subterrâneo da FAO, nós tínhamos laboratórios incríveis, assim, laboratório de artes gráficas, laboratório fotográfico, laboratório de marcenaria, onde a gente fazia as maquetes, né? A grande paixão minha, assim, era o subsolo da FAO. E lá naquele subsolo, nós tínhamos trabalhos interdisciplinares. Fizemos gravuras de artes. O laboratório era ainda um laboratório pequeno, mas no segundo ano a gente transformou num laboratório grande, profissional, quando o Cristiano foi dar aula. Então, imagina, o dia era período integral, eu passava um dia lá. E me apaixonei muito por esses dois processos. E a fotografia, para mim, tem muito vínculo com a parte gráfica de reprodução. Então, eu fiz a minha tese de formatura, na FAO, ser obrigada a fazer uma tese, eu fiz uma tese sobre a reprodução da imagem. Era uma pesquisa que eu fazia
ao ler livros de história da arte, de arte, de arquitetura, eu via que tinha uma grande diferença nos sistemas de impressão. E os sistemas de impressão, na verdade, eram um jeito de direcionar a leitura do livro. Então, por exemplo, uma coisa que eu achava impressionante era a qualidade dos livros italianos. O papel, a reprodução, era incrível. Então, a arte italiana tinha um destaque incrível. Quando eles iam falar dos franceses, eles punham assim, preto e branco, pequenininho, do lado esquerdo. Era um jeito de direcionar, né? Então, eu comecei a estudar não só a história da arte, a história da imagem, da arquitetura, mas como ela era direcionada através dos livros. A Biblioteca da FAO era incrível, nós temos ainda como referência de Biblioteca da Arquitetura, uma comecei a explorar isso já muito tendenciosamente, direcionada pela Renina Katz, que era minha professora, e o Cristiano Mascaro, que era o laboratório de fotografia que eu comecei a ser monitor, que era da parte escura do laboratório, eu ficava na sala clara. Então, eu comecei a investigar bastante isso, eu fazia Chilo na aula da Renina, e isso virou uma paixão, uma pesquisa que se desdobrou também um pouco mais para adiante na fatura do livro, né? Nós abrimos uma editora pequenininha, que chamava Editora João Pereira. A João Pereira era uma homenagem ao chefe da gráfica, que deixava a gente usar, apesar de, nos anos da ditadura, a gráfica ser um perigo, né? Você podia imprimir panfleto com mimeógrafo, que é uma coisa que ninguém sabe o que é, mas era um jeito de imprimir textos proibidos. Então, a gráfica era muito visada nos anos 70. Mas, enfim, ele deixava a gente usar fora do período, à noite, ficava lá com a gente ensinando. Então, a nossa editora se chamava João Pereira, em homenagem a ele. Fazia parte dessa editora a Miriam Corokovas, o Férez Cury, a Luíse, o Milton Ratum, o Rubens Matuc, que é meu marido hoje, e eu. Então, foi assim que eu comecei a investigar, ao mesmo tempo, fotografia, gráfica e o livro. Entendi. Nesse momento, acho que você também já traz para a gente aqui a possibilidade do nosso olhar para hoje, né? Quando você traz a relação de como a gente tem a reprodução em si para dentro dessa discussão da plataforma, de gerar um conhecimento. Acho que essas provocações que você já coloca de como, de uma certa forma, editam-se, né, os conteúdos e conhecimentos, para mim, isso é muito valioso para a discussão, sabe? A gente está, mais do que nunca, precisando um pouquinho disso, né? Então... eu acho que, nos últimos anos, essa forma de difusão do trabalho fotográfico, que é o livro se popularizou muito, né? O livro de fotografia especialmente. Isso também eu comecei a pensar muito como um formato de difusão, mais do que uma exposição, mais até do que os sites e os flickrs. O livro tem um alcance incrível, porque ele tem uma qualidade controlada, no programa mais básico para poder editar o seu trabalho. E mesmo que o livro seja de pequena tiragem, ele se mostra, nos 5 anos, uma ferramenta incrível de difusão do trabalho. Tá dando um pouquinho de falhada aqui, Roseli. Eu não sei se isso... vocês que estão aí escutando, vocês podem dar um feedback aqui para a gente, de som, de conexão? Acho que agora voltou. Deu uma travadinha aqui. Até onde vocês escutaram? Você estava começando a sua fala. Eu estava começando a falar do livro, que nos últimos Isso. 5 anos, 5, 6 anos, o livro começou a ter uma importância incrível para
difusão do trabalho fotográfico, né? E ele é um formato que mostra muito mais do que uma plataforma digital, uma possibilidade de difusão do trabalho muito bacana, assim, como potência de conhecer, editar, fazer conhecer e de escolha, né? A escolha do fotógrafo, a maneira como ele edita. Da capa ao miolo, eu acho que o livro tem tido um protagonismo importante que me fez refletir também sobre essa possibilidade como um espaço de criação. Fazer um livro não é só juntar as imagens numa sequência e botar na impressora, né? Isso é imprimir. Para você fazer isso virar um livro, acho que tem que ser um projeto, né? Um conceito dirigido e desenhado. Está travando, as pessoas estão falando que está travando muito. Eu estou achando que talvez seja a A minha sua conexão? conexão aí, não sei se... Deixa eu ver aqui, vou conferir. Vamos só aguardar, que aí eu acho que feito... Melhora. Vamos ver, eu mudei a conexão, botei no 4G. Eu acho que está um pouquinho até melhor visualmente. Tá fluindo melhor aqui visualmente, Então tá. Vamos tentar por aqui. Tá. Então eu vou falar um pouquinho rapidamente de novo. Essa questão do livro, eu acho que o livro hoje tem um papel super importante, porque ele é não só uma oportunidade de difusão, mas uma afirmação do conceito do livro, né? Da edição ao projeto, o gráfico, a capa, o formato, o tipo de impressão. O livro é um território de exploração e de construção do trabalho tão importante quanto fazer o seu site ou fazer uma exposição, né? E ele alcança, assim, umas fronteiras que a gente nem imagina, né? Você pode mandar um livro para qualquer lugar, você pode mandar o PDF por e-mail, a pessoa imprime, mas a escolha do papel, a maneira como você diagrama, o tipo de intensidade que você dá na imagem, o livro é um território de exploração bastante interessante, né? Então eu voltei a estudar isso e fui lá para a origem do livro, né? Como é que são os processos de impressão, onde é que começou, por que o livro ganhou tanta força e independência, né? Então eu fui estudar, por exemplo, quando eu fui para o México, eu vi os Códice Maia, que a gente está olhando ali, que foi uma grande revolução, né? Até aparecerem os códices, nós tínhamos os rolos, né? De papiro, de pergaminho, e eles eram mais complicados, tanto de desenhar quanto de fazer. O manuseio era mais complexo e o esconderijo também, porque geralmente quem dominava a técnica do desenho e da caligrafia dominava um saber mais público, né? O livro já é uma vontade de difusão desse saber e desse conhecimento, e às vezes muitas vezes o poder não permitia a difusão desse conhecimento e as pessoas que faziam o livro eram muito perseguidas. Então o códice era uma forma mais rápida de esconder o livro num vão de pedra, sentar em cima, dava tempo. O rolo, até você desenrolar, enrolar de novo, você já estava morto ou preso. Então, ao estudar o livro também, você começa a entender os suportes de evolução do livro, né? O livro começa, se a gente for investigar, a primeira vontade de registro e difusão disso, você vai lá para a Idade da Pedra, onde tudo era gravado na pedra, depois você vai para a argila, depois você vai para a madeira, até chegar num suporte flexível, que são as tentativas de papel. No México tem essa investigação em cima de algumas fibras naturais, né? Aqui na América Latina também, mais para baixo, nós temos entrecasca de palmeira, várias tentativas. Na China,
Eu acho que a gente tem também bambu, seda. A seda foi usada não só para vestuário, mas também como suporte de pintura e de caligrafia. Esse livro aí é uma beleza, ele é feito de finas lascas de bambu e tem essa amarração incrível, que é um furo no meio. E ao estudar os processos antigos, a gente começa a ver soluções que são usadas, que podem ser usadas, né, por um artista contemporâneo, como esse livro, por exemplo. Você não precisa saber fazer a encadernação tradicional ocidental, como se faz na Europa, e é um tipo de encadernação que não tem cola. A cola estraga muito o papel, principalmente aqui nos trópicos, atrai muitos bichinhos, né? E esse tipo de amarração, além de genial, ele é muito durável, né? Você não tem nenhum contato. Alguma coisa aconteceu na conexão, gente. Peço desculpas, vamos retomando. Coisas estranhas acontecem nesse Instagram. Estamos aqui no meio do bate-bola e aí cancelada a conexão. Bom, gente, enquanto... Deixa eu ver se eu consigo me comunicar com a Roseli. Bom dia a todos novamente. Simplesmente o Instagram corta e tira a gente do jogo. De toda forma, gente, não se preocupem. Pois é, eu estou vendo aqui que está travando muito, estava travando muito a conexão da Roseli. Está voltando agora. Que simplesmente tirou a gente de jogo. Voltou do nada a conexão aqui. Não foi internet, não, foi conexão no Instagram mesmo. Às vezes fica sobrecarregado. Pois é, logo de manhã eu escolhi esse horário para a gente bater papo, justamente para não concorrer com a tarde nem noite. Já descobriram o seu horário. Pois é, acho que eles não gostaram muito. Mas deixa eu voltar aqui, então. Então, mas eu acho importante a gente voltar às origens da confecção do livro, porque estudando como é que eles foram feitos, você chega a projetos geniais, como esse livro da China, que é feito todo de bambu, não tem cola, né? E para a gente que mora nos trópicos, a cola é uma ameaça, né? Ela está sempre deixando de funcionar, entra bichinho. E mais importante do que isso é assim, você estudar outros projetos de outras épocas e a cultura e a origem, não dá essa impressão de que você é o grande inventor da roda, né? Inventar a roda quando você não sabe nada é muito fácil. Esse livro persa, por exemplo, quando eu vi o original persa, eu fiquei impressionada, porque cada página de ilustração com uma iluminura é um espaço, é uma janela. As ilustrações dos livros orientais, do Oriente Médio, é impressionante. Cada capitular, ela traz um espaço físico mesmo, né? Uma sensação de espaço físico que me fez muito pensar no livro como um espaço.
de pensamento, de difusão, de construção em si, né? Quando você abre o livro, você já tem ali um ângulo de 90 graus, que é uma sugestão de um espaço para ele, né? O livro é uma coisa aconchegante, você abre e fica lá dentro, mergulhado. A gente fala, eu entrei no livro a partir de um determinado momento, e você entra mesmo, né? Ele faz um anteparo de leitura, de intimidade física, que não tem uma outra coisa igual, né? Você mergulha, fica lá naquele ângulozinho, em si mesmado, e é incrível, é uma experiência realmente. Tem um cheiro, o papel tem uma textura, né? Eu acho que é inacreditável a possibilidade de interpretação dele. E aí, estudando maneiras de ler, até direção de leitura, né? Por que os orientais leem da direita para a esquerda e a gente lê da esquerda para a direita? Isso também tem dinâmicas diferentes na arquitetura, né, de cada página, na inserção da imagem com o texto. Eu sou fascinada por vários tipos de leitura e de papéis, e de escrita, de encadernação. São infinitas possibilidades de você dar uma outra dinâmica para leitura e edição das imagens. Eu acho que isso é fantástico. Uma coisa que eu fiquei pensando, Rô, assim, como é rico, né, o repertório do suporte, mas mais ainda dessa confecção dos suportes, né, estruturas que é entender o papel, perceber o papel, enfim, para cada um vai ter uma dinâmica de reação. Há também cada tipo de impressão ou de resultado de você gravar ali, né? E aí você começa a somar essa estrutura do suporte papel, suporte material, com essa outra coisa que vai fazer a imagem acontecer ali. Imagino que também para você, estilogravuras e outras trocentas ideias estão aí também, né? Nessa mesma busca, nessa mesma compreensão. E quando você conhece, por exemplo, quando você sabe como que o papel é feito, não só você começa a respeitá-lo melhor, como você começa a entender as variedades de papéis, os diversos tipos de papel, né? Eu conheci um pouco as técnicas de papel de algodão, que são os papéis feitos aqui no Ocidente, papel a partir de fibra de algodão usado ou o resto do algodão, de linho, né? Eles dão um tipo de papel que é uma fibra aberta a partir do cozimento e destruição dessa fibra, um papel mais grosso que absorve mais a água. Ele pode ser prensado a quente, ele fica liso, ou pode ser prensado a frio quando as fibras ficam mais aparentes. E tem diversos usos para cada tipo de papel, e a maneira como ele é feito tem usos diversos. No Oriente já é completamente diferente. As fibras são fibras vegetais, maceradas também da mesma forma que as fibras de algodão. E eu fui para o Japão visitar uma série de fábricas de papel diferentes, desde uma fábrica feita por uma pessoa só, por duas pessoas, e uma fábrica gigantesca que tinha 14 pessoas. E eles usam muito uma fibra que é o koso, que é uma fibra plantada nos intervalos dos pés de chá verde. E eles fazem preferencialmente ou quase que exclusivamente papel no inverno, porque o Japão é muito úmido, como nossa Amazônia aqui, e o risco que se corre de fazer o papel numa temporada úmida é o papel ficar cheio de micro-organismos e isso mudar o papel durante a vida dele. Como o queijo, né? O queijo vai mudando porque ele é cheio de micro-organismos, mas ele é feito para isso, mas o papel não pode mudar. Ele tem que ser estável durante a vida toda dele. Então, eles fabricam o papel no inverno, prensam com a neve, com o peso da neve, que é para extinguir toda a possibilidade de ter micro-organismo. E só se faz papel em lugares que tem água cristalina de fonte natural. Então, o lugar que se faz papel é um paraíso, assim, porque... primeiro que tem uma plantação de chá, que no inverno não se colhe, não se faz nada, então eles fazem papel no inverno e durante o resto do ano eles fazem chá. Então você vai entrando na confecção do papel, você entra na cultura, você entra na preservação, você entra no tipo de fibra, você entra numa compreensão de um mundo que é não só cabeça, né? Quando você fala de livro, de papel, você está falando ali de uma coisa super intelectual, você entra numa coisa que é a mão, né?
a mão que pensa, a mão que faz e que hoje faz tanta falta, né? Entrou aí uma prima minha que chama Ângela, ela tem uma gráfica, uma tipografia, ela sabe bem da importância do papel para a qualidade da impressão, da preservação, da durabilidade. Então, quando a gente fala hoje, assim, meio irresponsavelmente de impressão digital, a gente nem sabe, além do tipo de papel, eu quero um barita, eu quero um papel washi, você não sabe o que ele é. Quando você começa a estudar, você não sabe só o que o valor que ele tem para uma cultura. Oi? Oi, deu uma travada aqui, acho que foi... Esse Instagram não tá legal com a gente hoje, hein? Mas Eles sua estão voz... concorrendo. Hoje apareceu uma mensagem aqui que é uma novidade. A câmera mudou, sei lá o que, sei lá o que. Ontem não estava, hoje está. Eles mudam e mudam, ponto final, né? E a novidade é prejudicar o som e a transmissão. Então, mas essa coisa é importante, eu acho que é assim, estudar um suporte, não só explorar o melhor que ele tem, mas é aprender com ele tudo o Sim. que você pode aprender e incorporar no seu projeto. Então, papel, você começa a usar papel de uma outra maneira, com mais conhecimento, e você traz aquele conhecimento da cultura para o seu trabalho, né? Então, ouvir tudo, estudar tudo que você puder, só vai acrescentar no seu processo de criação. Eu acho que isso faz uma diferença bastante grande. E agora eu vou fazer um merchan grande seu, porque assim, para vocês que estão assistindo, só para vocês terem uma ideia, a Roseli saiu, né, foi até o lugar onde acontece, enfim, para ter um pouco desse conhecimento. Eu saí de Natal para ir fazer um curso sobre papel com Roseli também. E saí para ver isso, para escutar isso. E, gente, vocês não têm noção do quão gigante a espocada na cabeça depois disso. Assim, é muito rico a gente se deparar com esses suportes e plataformas que a gente tem quando a gente começa a usar. Pensar numa confecção de um livro é pensar em tudo isso. E essa, como os colegas já falaram aqui, essa semiose junto com tudo, enfim, tem que fazer parte de um processo bem mais profundo, né? Entender o que a gente está fazendo realmente, em todos os sentidos. Para mim foi muito rico. E aí, em breve, até o finalzinho da gente, no final da nossa fala, a gente conversa mais um pouquinho sobre mais merchants. Rô, deixa eu te fazer uma provocação. Quando a gente entra, por exemplo, na coisa das gravuras, das estruturas de grafias, como é que isso se deu também? Porque assim, se começar a falar do livro aqui, ou de papel, eu fico horas querendo perguntar bilhões de coisas. É para Mas perguntar, ora. eu vou deixar uma brechazinha para essa turma toda dar uma contribuição depois. E aí, para a gente deixar um pouquinho desses elementos, vou fazer a puxada agora para a gente entender essa sua pesquisa também em cima das grafias, dos Então, a registros. xilogravura, por exemplo, é um método de impressão muito antigo, né? E você cava cada linha, como você está vendo ali naquela gravura japonesa. O fato de você gravar linhas mais próximas, você tem um preto mais fechado ou mais aberto, né? Então, se você afasta a linha, você tem um cinza, se você junta, você tem o preto. Na Xilo, a gente faz a supressão da superfície para fazer uma linha. Na gravura em metal é o contrário, você faz uma incisão no metal para fazer a linha. Isso porque o tipo de impressão é diferente. Quando você está imprimindo em madeira, o que fica acima da superfície é o que recebe tinta. O que ficou embaixo não recebe, porque você passa um rolo de tinta aqui em cima. Na gravura em metal é o contrário, você cava um sulco e a tinta entra nesse sulco e a tinta sai sob pressão numa prensa de gravura. A Xilo é impressa na mão. Ela é um sistema mais primitivo que os indianos, os chineses, os japoneses usam, com tinta base d'água. Aí é uma Xilo indiana e ela é para tecido, não é para papel só. É uma impressão que eles fazem para roupa, para tecido.
E aí a gravura de madeira, ela tinha uma desvantagem que era com a quantidade de impressão, ela ia desgastando, a madeira ia quebrando, ia arredondando, então se procurou um outro tipo de impressão que era a impressão em cobre. A gravura em metal já é uma procura de evolução em relação ao tipo de madeira. A tipografia também, né? A tipografia começou com tipos móveis na China, em madeira. O Gutenberg levou isso depois e começou a produzir em metal a partir de uma experiência coreana. E nos estúdios de gravura, que a gente está vendo ali em cima já na Europa, tanto a gravura quanto a tipografia começaram em madeira e depois evoluíram para metal. E da gravura em metal se evoluiu para uma coisa que tivesse um pouco mais de resolução mais fina, que era a litografia, que é a lito, que é uma pedra, né? Quer dizer, pedra, é uma pedra calcária que tem o poro bem fechadinho e aí tem um processo químico de gravação. Você pode desenhar sobre essa pedra e por um processo químico de gordura e água, a água repele a gordura e vice-versa, você passa um lápis engordurado nessa pedra, que é bem fininha e porosa, passa a tinta onde tem a gordura, aí a tinta só adere onde tem gordura, e a pedra úmida, aí é a gravura em metal, que a gente pulou, né? São os instrumentos de corte que vão fazer incisão na placa de metal e vão, através da reprodução por desenho, você faz a gravura. Aí a gente vai para a litogravura, que é esse processo ainda de desenho sobre a matriz, para poder reproduzir o desenho, ou assim, a gravura era uma forma de reproduzir a pintura. E quando aparece a litogravura, se começa a investigar assim, se eu tenho que fazer uma reprodução tão perfeita e posso fazer uma reprodução tão perfeita se eu tiver habilidade no desenho, será que eu não posso transferir uma imagem para a pedra? Foi aí que se começou a fazer uma investigação. O Niepce foi um grande litógrafo e começou a investigar a partir ele tinha um filho que desenhava muito bem. Esse filho foi chamado para fazer parte do exército que ia para a guerra. Ele ficou sem uma mão de obra importantíssima e ficou realmente investigando na litografia, essa é uma prensa de 1800, como é que ele poderia transferir uma imagem de uma maneira química, que ele não precisasse desenhar. Foi aí que ele chegou na fotografia. E a partir da fotografia reproduzida na lito, se começou a fazer algumas experiências. Isso, por exemplo, é rótulo de bebida. Até quando eu era criança, no século passado, os rótulos de bebida eram feitos em litografia. Rótulo de remédio, cartazete de rua, era um método barato de impressão colorida, inclusive. A partir da impressão em lito e dessa fidelidade da imagem, aí começou a se criar uma impressão fotográfica em litografia, em metal, em alumínio, que é o offset, né? Você criava um negativo, fazia uma imagem positiva na pedra e imprimia no papel. Então, a fotografia e a gravura foram andando juntas, né? Esse é o mega laboratório do Niepce, é um laboratório onde ele fazia lito, gravação de lito, e onde ele chegou ao negativo. Eu queria muito conhecer esse lugar, esse gabinete aí. Mas eles passaram a limpo, fizeram um museu, mas passaram a limpo. Já ficou tudo arrumadinho, não tem muita graça. E aquela janelinha ali é a tal janela de onde ele conseguiu tirar a foto temática? Acho que não. Acho que o laboratório era mais embaixo e acho que a foto ele fez lá em cima no sótão, né? No lugar. Esse lugar devia ser mais escurinho, né? Imagina, embaixo da casa. A foto deve ter sido feita em cima.
eu botar aqui essa imagem emblemática aí. Eu acho que ele subiu para chegar num lugar de mais luz. Então, eu adoro ficar pesquisando essas coisas de origem das coisas. Eu estou vendo que tem bastante gente aí que fez. Eu vi que o Paulo Rossi perguntou algumas coisas, o Artunes Kika, acho que é isso, e o Juan Esteves também fez algumas perguntas. Eu não fiz nenhuma intervenção ainda, mas aí eu não sei o que você acha, se a gente já abre um pouquinho para as perguntas agora. Claro, podemos e aí abrir. eu peço a vocês que estão participando, se vocês puderem, por gentileza, voltar e colocar. Eu vou fixar cada pergunta por ordem de chegada e aí a gente vai bater numa prosa todo mundo junto aqui. Então perguntem de novo. Eu vou... escrevam aqui de novo para eu fixar, porque senão eu vou ter que voltar aqui, pode ser que eu me perca e deixe alguém de fora aí. Deixa eu só ver se eu consigo pegar uma primeira enquanto alguém já está preparando o seu... Pronto. O Juan Esteves perguntou, e a foto etching? A foto etching, na verdade, o etching é a impressão em metal, né? A impressão em metal começou a ficar mais definida, né? Quem sabia desenhar bastante bem reproduzia um quadro em metal. Quando se descobriu o fotolito ou o negativo para poder fazer uma reprodução da imagem como o Niepce se fazia na pedra, artisticamente muita gente fez contemporaneamente o fotoetching, mas também se usava um processo parecido que era me esqueci agora, aquela revista maravilhosa que era impressa com aquela retícula bem quadradinha que também se imprime em lata, rotogravura. A rotogravura é uma espécie de fotoetching industrial que usa o fotolito no metal, né? E a gravação se dá por quantidade de pontos, muito parecida com o fotoetching. No fotoetching é um negativo que você coloca na placa de metal e com isso você cria um verniz de vedação antes de colocar no ácido. Você expõe o metal com uma película fotossensível ou um material fotossensível e você cria uma série de pontos que protegem a placa e você leva para o ácido. O ácido, então, corrói as partes que não foram protegidas pela resina, por esse verniz, e você cria toda a textura em quantidade de pontos, que é uma retícula que obedece tanto o fotolito quanto essa outra técnica que eu falei, que era a rotogravura. Por quantidade de pontos, você faz os cinzas e os pretos. Então, é possível fazer a fotografia tanto em cor quanto em preto e branco. Para cor, você tem que arranjar uma matriz para cada cor, um fotolito para cada cor. Isso era usado tecnicamente para reprodução e, mais recentemente, as pessoas começaram a usar como recurso artístico também para fazer uma fotogravura, que é o que o Juan está falando, que é o fotoetching. O Juan também fez um acréscimo aqui, dizendo que o Luiz Felizardo e o Leonardo Plentes também utilizavam, né, essa produção de imagens desse jeito. Tinha uma artista contemporânea da Renina Katz que fazia isso nos anos 60, nos anos 70. Isso foi muito popular quando teve um grande movimento também na época da ditadura, que era os artistas fazerem seus próprios livros. Vários artistas no Rio de Janeiro fizeram isso. A Tereza Miranda foi a primeira pessoa que fez isso lá no Rio e ela deu vários cursos aqui em São Paulo de fotoetching. Perfeito, perfeito. Pulando para a pergunta do Paulo Rossi, que pergunta: como você percebe o alcance dos livros autorais de fotografia para além do campo da fotografia e das artes visuais?
Tem acho que duas coisas, Paulo. O livro, eu estava falando no começo da nossa conversa, que o livro alcançou um protagonismo bem forte, porque ele é um recurso maravilhoso de difusão, né, da fotografia. E principalmente porque hoje a fotografia digital e a impressão digital, elas já são em si uma matriz bastante boa de qualidade de reprodução da imagem. Quando você vai reproduzir um livro de pintura, por exemplo, você tem que fotografar a pintura, que tem uma textura, que tem uma luminosidade, que nunca se reproduz fielmente no papel. A fotografia em si, a fotografia digital, já é uma matriz de impressão, né? Por isso que é interessante entender que a fotografia também é um processo de reprodução, né? Tudo que você vai imprimir, você precisa fotografar. A fotografia já é a matriz e ela é tão igual à impressão fine art quanto à impressão no papel. Hoje, com as gráficas, hoje que eu digo é assim, antes de 2020, tá? Antes desse ano, as gráficas se popularizaram, os equipamentos ficaram muito mais baratos, justamente por isso. Não tem tantas etapas intermediárias para você sair da imagem para a impressão. A imagem digital já é a imagem que vai ser gravada no papel, né? Então, o livro de fotografia, especialmente, ele ganha com isso, né? Ele é exatamente o que você está vendo ali no seu monitor. Se tiver tudo calibradinho, se a imagem for tratada para impressão, se ela estiver conversando com o equipamento da gráfica, se tiver um bom produtor gráfico fazendo esse ajuste, escolhendo o papel correto para aquele tipo de imagem. Então, existe aí um pensamento gráfico que foi caminhando muito junto com a fotografia. Isso não só facilita o trabalho da gráfica, como ajuda nos custos, né? E uma coisa vai alimentando a outra. Você tem cada vez mais livros de excelente qualidade, a um preço mais acessível. Não digo que seja ainda barato, porque a gente usa material importado, mas ele já é muito mais acessível e a popularização do livro, eu acho que ela se dá justamente por isso, porque é dentro de uma mesma conversa, de uma mesma linguagem, né? Não sei se eu respondi o que o Paulo perguntou. E sem contar também com as possibilidades criativas de solucionar os problemas de orçamento, território, etc., etc., com, por exemplo, formatações da confecção em si, né? Pensar nele como esse objeto de arte mesmo. Ah, né? sim. E daí vai para além, né? É verdade. Por isso que é importante também conhecer o tipo de papel, o tamanho, a fibra, se ele pode dobrar, se ele pode imprimir dos dois lados. E pesquisar muito. Exatamente. Como é que o papel se comporta na umidade, também tem isso, né? Porque a maioria dos papéis vem da Europa e a Europa tem um clima muito mais seco do que o nosso, né? Alguns revestimentos e alguns vernizes aqui no Brasil não funcionam. Por isso que é bom ter um produtor gráfico. Eu trabalho muito com a Isabel Terron, que é uma excelente produtora gráfica e que dá esses parâmetros, esses limites. Então, por exemplo, às vezes você quer fazer uma capa que você viu num livro japonês maravilhoso, só que aqui Impossível. não dá certo, porque a cola tem que ser um tipo, a dobra tem que ser outra, e aí não funciona. E assim, sejamos até mais claros aqui no Brasil, porque a gente tem dentro do Brasil um continente. Então, no próprio Brasil você já tem um recorte climático completamente diferente. O mesmo papel em São Paulo reage completamente diferente aqui em Natal, né? Exatamente. Para fine art, né? A gente já vê isso nas impressoras, tanto as impressoras domésticas como as impressoras de jato de tinta dos birôs, né? E isso você falou da evolução, me fez lembrar, né? Assim, até um certo período eu não me sentia confortável com a fotografia dessa pessoal. E aí, de repente, quando chegou a possibilidade de enxergar novamente a matéria da fotografia impressa, né, por esse processo de jato de tinta e tal, me fez querer voltar. E hoje eu faço essa pesquisa até
sei lá, até morrer provavelmente sobre papel, tintas, etc, etc. E fiquei muito feliz de poder voltar. Por outro lado, fiquei muito triste, porque começa a entrar num outro campo completamente diferente. E como faz diferença você saber o que é um papel, onde você está. E É como verdade. é essa confecção de um papel, até para você fazer a costura, a dobra, a cola, enfim, Sem é dúvida nenhuma. fundamental. É fundamental. E Aí a você ainda vai conservação ter. dele também, né? Por exemplo, você compra o papel e deixa dentro do pacote. Às vezes pode ser um perigo, né? Você tem que deixar dentro de uma biblioteca, ter uma sala climatizada, não deixar variar muito a temperatura, porque se o papel entrar úmido na impressora, é um desastre, né? Então, conhecer o papel é fundamental, porque ele é orgânico, né? Ele se Sim. mexe, ele muda de opinião, Ele pode, né? Ele pode. ele pode, ele Tem, manda. tem uma pessoa aqui fazendo uma pergunta sobre o ateliê Fresson, eu acho que seja assim a pronúncia. Imagino que queira ouvir falar alguma coisa sobre o ateliê Fresson. Eu não conheço. Você podia me dar mais algumas Eu vou pedir para a pessoa que fez a informações? pergunta dar um pouquinho mais desse destrinchar enquanto a gente joga uma outra pergunta aqui da Sônia Figueiredo. Olá, Ô, Sônia. Soninha! Vamos lá, deixa eu só ver aqui. Muito se fala em processos criativos coletivos. O que você sugere em processos de impressão nesse contexto? Ou seja, é possível utilizar diferentes técnicas de impressão ao mesmo tempo? Então, Sônia, o que eu acho mais legal do livro é que ele é um processo coletivo. Você não precisa ser ou impressor, ou encadernador, ou fotógrafo, né? E é muito interessante quando você pesquisa todos esses saberes de fazer. O encadernador tem uma técnica assim, incrível de amadurecimento do couro, do cartão, do papel, da cola, da prensa, da costura. É maravilhoso. O impressor, a mesma coisa, né? Você tem a impressão a jato de tinta, digital, litografia, impressão a carvão, aí que o Juan Esteve está falando, que eu não conheço quase nada, conheço pouquíssimo, para não dizer que eu não conheço. Tem a impressão de Xerox, né, que é muito parecida com essa impressão a carvão. Tem também a tipografia, né, quando você vai fazer o texto, como é que você vai imprimir esse texto? Então, o livro já é um processo coletivo bem interessante. Agora, tem um outro processo que é você fazer um coletivo para imprimir um livro, né? Você pode juntar várias pessoas para fazer um projeto e fazer um livro coletivo. Ou você pode fazer um esforço coletivo para fazer um livro, né? Um crowdfunding, uma catarse, uma dessas plataformas que fazem de venda antecipada para. Então, o livro é, por tradição, um esforço coletivo, né? Nem que seja você se desdobrar em 5, 6, para fazer o projeto básico, né, fazer um bonequinho do livro que você quer, depois chamar uma pessoa para fazer a edição, depois chamar um encadenador para resolver a melhor maneira que você fez esse projeto. O livro nunca é um projeto sozinho, a não ser que você seja um cara bastante privilegiado que consiga fazer da edição ao final uma coisa sozinho, mas é muito difícil. O que existe é assim, várias tentativas. O Kudelka, por exemplo, fez uma exposição linda no Festival de Arte, que ele mostrava o livro final e todo o processo de discussão, de pensamento, de arrependimento. Ele fazia de cada livro, por exemplo, umas 20 maquetes. E lá na exposição tinham todas as maquetes que ele tinha feito até chegar no projeto final. E era muito legal. Tem essa visão da gente trabalhar hoje em dia, né? Cada vez mais com as possibilidades mais próximas.
de montar um boneco, de fazer um livro de artista de um único exemplar, né? Criar em cima disso, pensar em cima disso, que eu acho que isso é um exercício, mas quando a gente realmente chega no momento e fala, não, ó, vou fazer um livro, vou transformar isso em um livro, realmente, não dá para fazer sozinho, assim. Acho que a gente pode fazer os processos, ok, mas torná-lo vivo, como é rico você ter um colega do lado que vai olhar e falar, não, vamos por aqui, vamos por ali, vamos pensar isso aqui de outro jeito, vamos, enfim, edição, projeto gráfico, tem tantas coisas e enriquece sempre muito mais, né? E tem uma coisa muito importante do livro, que é o porquê. Para que fazer um livro? Por que fazer um livro? Que é o público, né? Como é que você define quantos exemplares você vai fazer daquele livro? Perfeito, isso vai perfeito. definir o processo dele. Eu então, achei se eu legal. tenho... Fala. Não, achei legal essa fala, porque ele está batendo já com a Nívia, que está fazendo uma provocação, junto com outra provocação, sobre impressão em tempos de imagens virtuais, né? O porque... pensar nesse público também hoje, o que é isso hoje? Você vai gastar um tempo, vai gastar material para como, né? E se vai, então tem que valer a pena, né? Tem que torná-lo algo real mesmo. E, na verdade, eu sempre falo, quando alguém me procura para fazer um livro, na verdade, não é você que quer fazer o livro, é o seu trabalho que precisa se transformar no livro. Tem uma maturidade, né? O fotógrafo, às vezes, começa... ele fala, eu tenho 1.800 likes no meu trabalho no Instagram. Ele não vai fazer 1.800 livros, né? 1.800 likes no Instagram pode significar que ele está começando bem, né? O livro, na verdade, o trabalho pede um livro, né? Ele extrapola aquele ambiente de curtição do próprio fotógrafo para um público. E aí se define se o livro vai ter 1.000 exemplares, 3.000 exemplares, 5.000 exemplares, ou 500, ou 300, né? Para um livro feito no sistema mais manual e mais cuidado, 300 já pode ser muito. É uma coisa mais de um público seu, né? Até 200 pessoas, eu acho que a gente tem um circuito de 200 pessoas que conhecem o nosso trabalho, é o mínimo. E pode ser suficiente, né? Agora, se ninguém conhece meu trabalho, se eu vou passar um pouco dessa esfera de 200 livros, eu não posso passar para 3.000 e passar para um sistema mais caro, mais de fabricação mesmo do livro, que eu posso quebrar a cara, né? Fico ali com várias caixas de livro empacadas e que não tem muito... E vai estragar, né? Porque o papel também parado, sem leitura, você sabe que o livro deteriora. Então, o livro, ele pede para ser feito, o trabalho pede um livro, não é você que decide que o livro vai virar um trabalho impresso. Eu estou fixando aqui um comentário do Joaquim que responde um pouco sobre a coisa da impressão em carvão, do Fresson Polychromie. Era um tipo de impressão colorida a cores na França, na década de... ficou claro aqui, eu estou ficando cego, gente, peço desculpas, quando passar a pandemia eu vou ficar com aqueles óculos melhores aqui, mas 1970, e que era alternativa cara ao Ciba e o Dye Transfer. É porque começou a ter um problema grave de impressão de imagem positiva, né? Quando era negativo, você podia imprimir através de um fotolito negativo também para virar positivo. Agora, quando era imprimir direto do positivo, que era o cromo, várias técnicas foram investigadas para se fazer isso. Então, a policromia, o dye transfer e o Ciba eram essas possibilidades. Infelizmente, tinha um problema que era a qualidade do pigmento. O Ciba Print era um processo caríssimo, porque eles usavam pigmento já como o pigmento mineral, que é o pigmento que se usa em tinta permanente, que é o pigmento que existe agora na impressora já de tinta, né?
Isso. Mas mesmo assim, tem algumas jatos de tinta que misturam pigmentos químicos e a gente já está vendo que algumas impressões feitas com pigmento químico desaparecem ou alteram bastante com o tempo, com a luz especialmente. Tem muita impressão em papel que já está se deteriorando. Eu vi alguns resultados e, assim, isso até é uma pesquisa que convido a outros, de repente, para a gente bater uma prosa depois, sobre a impressão em que substitui o tipo pigmento mineral por estrutura de carvão, né? E aí, usando o equipamento de jato de tinta. Eu acho que tem, enfim, tem alguns fotógrafos que já fizeram isso, e eu acho que me deixou um pouquinho curioso, porque está dentro do que seria essa pigmentação mineral com jato de tinta, nesse mercado todo que é chamado de fine art, mas, enfim, criou uma outra coisa. E isso eu acho que vale a pena depois dar uma destrinchada, mas é uma ferramenta mais técnica, né? Desses processos todos que a gente tem hoje, atual, de gravação. Uhum. A gente está chegando quase aqui no final, gente, e eu vou fazer algumas provocações aqui, até para todo mundo. A gente está montando algumas coisinhas por aqui. O formato dessas nossas prosas de live, de transmissões, vão ser modificados um pouquinho para o próximo mês. E uma coisa muito bacana, a Roseli em breve vai trazer algumas novidades aqui para o Círculo da Imagem, por exemplo, com uma oficina, curso, que a gente vai trabalhar em cima de temas como esses que a gente está falando e conversando aqui. Então, acho bem interessante, se vocês toparem, todo esse material está e vai ficar no YouTube. Então, o Círculo da Imagem tem um canal no YouTube que ficam todas as lives guardadas lá. Quem perder, quem quiser ver novamente, fica tudo lá. E, somado a isso, eu realmente convido a todos para ficarem um pouquinho mais atentos no próximo mês, que a gente deve lançar essas novidades com um curso de Roseli junto. Maravilha. Imagino que a gente vai ter bastante prosa ainda para a gente traçar. Para mim foi muito rico essa investigada do papel, fez com que eu se reorganizasse as cabeças aqui, que ficam batendo diariamente, tentando achar soluções. Enfim, os desafios são colocados, mas a gente também tem que correr atrás para conseguir dar uma esquivada, né? Legal. E para mim está sendo muito divertido esses reencontros nesse momento que a gente está todo mundo em suas casas, distantes, e criando essas novas ferramentas, né? Muito bom mesmo. A gente vê um monte de gente participando, perguntando, aquece um pouquinho a gente para continuar, né? Então, foi muito bom. Eu agradeço o Joaquim e o Juan aí pela contribuição, viu, Joaquim? Obrigada pela contribuição do tipo de impressão no papel. Na verdade, a Madu entrou também. Beijinho, Madu! E eu acho que é importante a gente, na próxima conversa sobre impressão, ver que a gente está falando de impressão de livro, né? Que é diferente da impressão em papel. Inclusive o ajuste, o tratamento e tudo. Eu conheço pouco de impressão em papel, eu conheço mais de impressão para livro. Mas foi muito bom acrescentar, porque essas dúvidas vão deixando também a gente mais atento e mais inteligente, né? Conhecer sempre é bom. E eu fiquei muito feliz de perceber que o pessoal tá junto aqui. O Alexandre Sequeira. Beijo, Alexandre. Essa turma legal. Massa aqui. Turma muito massa. Bacana. Gostei bastante. Eu não sei como é que vocês... Pablo? Não, eu sou extremamente grato. Acho que a sua visão é uma visão que contribui sempre. Não foi à toa que eu saí daqui de Natal para ir para São Paulo para aprender o que é um pouquinho do papel, só do papel. E, obviamente, a gente sai com muito mais do que isso. E eu acho que essa nossa prosa Marcelo aqui... Brodsky também. Marcelo, beijo para você.
É uma pena que a gente não consegue ter os rostinhos aqui no meio, né? Acho que o Instagram fica um recado para você, Instagram. Para de cortar a gente e aumenta a nossa interatividade aqui, por favor. O Pedro Lobo, lá de Borba. Ei, Pedro, um Opa! beijão. Estamos fazendo um livro lindo dele, com papel maravilhoso. Ó, já temos caldo para manga para quantas lives? Umas 50 agora? Podemos chamar todo. Gente, Pode chamar o Marcelo Brodsky para uma conversa. Olha ele aí. Ei, Marcelo, Pronto. vamos fazer uma conversa? Aí, ó. O O Thiago formato está também. mudando e vocês vão gostar, porque a gente vai conseguir ter mais interatividade nas nossas prosas e conversas, tá? Então, Maravilha. mês que vem, a ideia desse conteúdo todo vai começar a chegar na mesa redonda e com isso a gente vai ter mais de uma pessoa junto. Vamos Isso vai poder comer. facilitar. Vamos poder Ó. comer salada de tomate com pão. E o Romero Cavalcante, gente, o Instagram está me Ô, devendo. Romero, vamos a fazer live a que conversa foi com o Romero perdida. de novo. Tem que fazer o Vamos. Romero de novo. Não, e tem outra coisa também, Rô, mas agora não vou soltar tudo não, mas enfim, tem novidade para chegar aqui Maravilha. no Círculo da Imagem, vamos que vamos. Gente, muito obrigado, Roseli, brigadão. Eu que agradeço, adorei. E, gente, obrigado por terem participado. Lembrem-se, está lá no canal do YouTube, todas as outras lives perdidas. E, enfim, é isso aí. Vamos Oi, Irene. construindo junto. Beijão, Irene. O E Thomas vamos está falando fazendo- que é meu fã. Muito bom. Beijo para você, Tomás. A gente faz uma segundo repeteco aqui depois. Oi, Sandro, um beijão. Vamos repetir. Beijo grande para todos aí. Um grande Obrigada. beijo. Vamos que agora está na hora de preparar o almoço.